Começando nossa aula, como se livrar das depressões, são dicas e terceira aula do nosso ciclo. Bezat Hashem, a gente conclui esse ciclo na próxima semana com uma aula relacionada a Purim, muito interessante, sobre embriaguez e o conceito, vários conceitos interessantes, né, que a princípio a Torá fala que você tem que tomar lechaim, até que você já não vai saber discernir entre Mordecai abençoado e amaldiçoado Haman, né? Então, como funciona? O que é isso? A gente vai contar uma história do Talmud, que é muito interessante. Não vamos tirar a graça agora, mas logo a gente, na próxima semana... Quer? Hoje já tem isso. Muito bem. Então, a nossa aula de hoje está relacionada a como livrarmos da depressão. Na verdade, temos que antecipar que as situações da vida acabam afetando na pessoa. Muitas vezes isso leva a pessoa, isso é um gatilho que leva a pessoa à depressão. Quero começar com uma história de um Hassid na Rússia, que ele estava levando o seu filho para mikve. Só que como era mikve na Rússia? Era no inverno, né? E eles faziam mikve no rio, né? Lembrando que aqui, na verdade, não é aquela obrigação de mikve que é para mulher e tudo isso. Isso, na verdade, os homens vão na mikve como um costume, tá certo? Que de pureza e tudo isso. Então, o pai estava levando o seu filho para mergulhar na mikve. Só que no meio do inverno, você vai lá no rio, não tem rio. Está tudo congelado, né? E aí você tem que quebrar a crosta do gelo e embaixo tem água. Você sabe que aqui é o rio, então você quebra a crosta e lá embaixo tem água. Tá bom? Mikve, a gente sabe que os Yehudim, os Hassidim na Rússia, eles estavam prontos até a alto sacrifício para manter Torá e Mitzvot e todas as dificuldades que tinham, principalmente nas últimas épocas do comunismo, que era tudo fechado, etc., como eles tinham alto sacrifício. Mas isso em todas as épocas foi assim. Então, por um costume judaico e uma coisa importante como uma mikve, que é pureza, etc., eles estavam prontos a fazer o que for necessário. Então aí foi o pai, quebrou o gelo, começou a mergulhar. Tá bom, não é fácil, mas ele mergulhou, deu 1, 2, 3 mergulhos, sei lá, saiu. Aí chegou a vez do filho. O filho colocou o dedinho do pé naquela água e começou, ai! E a cada centímetro que ia entrando na água, ele gritava, ai, ai, ai. E aí você foi devagarzinho, ele foi acabar, no final, mergulhando, aquela dor, né? E aí, quando ele sai da água, ele fala, dá aquele suspiro, assim, de alívio, que bom. Apesar que estava muito frio lá fora, mas em comparação com o que estava na água, foi um alívio. Aí o pai aproveitou o gancho, aproveitou a situação para ensinar o filho, para dar uma lição para o filho. O pai falou o seguinte, meu filho, eu quero que você saiba que na vida, tudo que vem através do esforço, tudo que vem através do trabalho, do empenho, no começo dói. Não é fácil, você tem que enfrentar situações, você tem que lutar, e você tem oponentes, você tem obstáculos, você tem barreiras que te impedem de ir, e você tem que lutar contra tudo isso, encontrar forças para sobrepor tudo isso. Pode ser que seja muitas dores no meio do caminho, mas quando você consegue fazer seu objetivo, e você olha para trás, você fala, eu fiz algo na vida, eu consegui vencer, olha o que eu construí,
né? Porque tudo que vem dessa maneira, que no começo é a dor e depois o alívio, é algo bom e positivo. Mas se você for buscar na sua vida aquilo que é prazeroso, que não tem necessidade de trabalho, é fácil. Você vai buscar os prazeres, é o mais fácil que tem. Você não precisa. Aí vem o alívio vem no começo, né? Ai, que gostoso, que vida boa, né? Muito aproveitar os prazeres da vida, né? As tentações e tudo isso. É maravilhoso, é ótimo, é gostoso. Mas quando chegar no final, a consequência, quando a pessoa olha para trás para ver o que ela fez, aí ela vai falar, ai, a dor vem no final, que ela vê que ela não fez nada na vida. Aí vem a depressão, aí vem todos os problemas. O que eu sou? Não fiz nada na minha vida, né? Aí começa todos os problemas. Não, a gente está exagerando. Talvez não existe, mas não, mas o ponto é que tem pessoas que a maioria da ênfase que ele coloca na vida seriam a vida fácil e os prazeres. Já outros, a ênfase principal é o esforço, a luta, né? E aí isso muda tudo. Então aqui o pai está ensinando o filho. Você está vendo que para entrar na mikve veio dor, depois veio o alívio. Isso é sinal que isso é uma coisa positiva. Se fosse o contrário, se você primeiro tivesse o prazer e tudo isso, depois viria a dor. Aí você falaria, ai, no final. Muito bem. Já vou seguir o gancho, a sequência, para entender por que eu comecei com essa história. Mas o Yetzer Hara, nós temos dentro de nós uma inclinação positiva, Yetzer Tov, e nós temos uma inclinação negativa, que tenta levar a pessoa para o caminho negativo. Isso seriam os instintos da pessoa, naturais, que tentam levar a pessoa a caminhos não positivos. Qual a maior arma do lado negativo, da força da impureza? É fazer a pessoa cair na depressão. Essa é a maior arma do Yetzer Hara, da má inclinação, do lado da impureza, da força negativa. É tentar fazer a pessoa cair na depressão. Por quê? O que significa cair na depressão? O Yetzer Hara, vamos dizer, a força do mal, tenta mostrar para você que você perdeu, você é um perdedor. Né? Porque você tem dificuldades na vida, você tem situações complicadas, obstáculos e barreiras, e aí você não conseguiu passar, você não conseguiu vencer. Obviamente que o instinto ajuda, tenta segurar a pessoa, né? E você não conseguiu. E aí, o que acontece? Você começa a se sentir mal. Quem sou eu? Não sou nada, eu sou um perdedor. E é esse o momento que o Yetzer Hara, o lado negativo, está esperando. É esse o momento. Por quê? Porque ninguém gosta de se sentir mal. Naturalmente a pessoa quer se sentir bem. Tá? Então quando você chega numa situação dessa, né, de se sentir totalmente perdido, eu sou um fracasso, né? Aí o lado negativo, ele aproveita esse momento para jogar você nas tentações e prazeres. Por quê? Porque ninguém quer se sentir mal. Então vamos procurar algo que não precisa de esforço. Eu não preciso de esforço para conseguir o prazer, as tentações do mundo. É fácil. É esse o momento que a pessoa está propícia para cair nas maiores tentações, nas maiores prazeres, e a pessoa cair de vez. E o que acontece? Uma pessoa que fica nesse nível, que ela fica assim, é uma pessoa que na verdade é uma pessoa sem princípio, é uma pessoa sem ideal, porque ela acabou caindo, ela
sabe que ela foi um fracasso, ela não aproveitou a situação para vencer, se sobrepor, prevalecer sobre as dificuldades, e sim, ela caiu. E ela foi, no final, acabou procurando o que é mais fácil, os prazeres, as tentações, né? Então, o que ela se sente? É uma pessoa sem princípios, é uma pessoa sem ideais, sem valores. E aí, consequentemente, é uma pessoa de baixo autoestima. E ela, tudo que ela faz, ela olha com um ladinho do olho para o lado para ver o que o outro vai falar, o que o outro vai pensar. Ou seja, ela não tem princípios, ela não tem ideal, ela é dirigida pelo que a sociedade fala ou como a sociedade vê. Isso, infelizmente, muita gente acaba, de certa maneira, em algumas situações da vida, acaba fazendo isso, seguindo isso. Em outras palavras, a pessoa, no final, fica como um capacho que todos pisam. Tá? Qual a diferença do lado da Kedushá, da santidade? O lado da santidade, também a pessoa tem que se anular, se autoanular. A gente sabe que é uma das características elevadas que a pessoa tem que atingir, algo que a pessoa tem que buscar na vida é se autoanular, né? Quebrar o ego da pessoa, né? Se rebaixar, saber que eu não sou o maior, eu não sou o grande, o todo-poderoso, tá certo? A prepotência, né? Como muitos andam de nariz empinado, etc. Todo o ponto existe uma qualidade, vamos dizer, no lado espiritual, é que a pessoa tem que se anular. É importante a pessoa quebrar seu ego, se rebaixar, né? E isso não é fácil, não é fácil. Eu brinco muitas vezes que quando alguém chama o outro de ninguém, você é um ninguém, isso é o maior elogio. Sabe o que quer dizer ser ninguém? Sabe como é difícil ser ninguém? Imagina, cada um se acha, eu sou isso, eu sou aquilo, o meu ego está inflado, etc. Eu consegui ser ninguém, para isso eu preciso muito trabalho. Eu tenho que quebrar a minha pessoa, eu tenho que me rebaixar. Isso vem do lado da santidade. Então, afinal, qual a diferença? O primeiro lado, a gente falou que a pessoa se sente um zero, nada, e todo mundo pisa, ela está olhando para o que vão falar, o que o vizinho vai dizer, né? Ela não tem valores, ela não tem princípios, né? E aqui estamos falando também de alguém que está se anulando, né? O ponto é o que a gente falou antes, que não, se autoanular não é baixa autoestima, e eu explico por quê. Porque para que você consiga ser humilde, consiga se anular, isso exige trabalho e esforço. Não é fácil, como falamos. Para você quebrar o seu ego, normalmente, cada um se sente, ele quer ser valorizado, ele quer que as pessoas, né? Isso é o ego da pessoa, tá? Você conseguir quebrar o ego e se anular para Deus, isso é a base de toda a construção judaica. Para isso, você precisa de esforço, empenho, dedicação. Você precisa realmente se esforçar para conseguir realmente quebrar o seu eu, o seu ego. Não é fácil, né? E tudo que vem com esforço, essa aí a conexão da historinha que a gente contou no começo, que o pai ensinou a lição para o filho, que tudo que vem com dor, ou seja, com esforço e com empenho no começo, que dói, no final vem a gratificação. Aí a pessoa realmente chega a ver, olha, que eu consegui fazer alguma coisa, eu construí algo na vida, né? Eu fui útil, eu ajudei, etc. Então, para você, é por isso que se autoanular vem do lado da santidade, não é do lado da impureza. Porque isso necessita um esforço. A pessoa tem que se esforçar para se submeter a Deus, para fazer, por exemplo, eu não tenho vontade natural, talvez, de rezar, ou de estudar a Torá. Para eu fazer isso, eu tenho que quebrar o meu ego, entre aspas. Eu vou abrir mão do que o meu instinto gostaria, e eu vou rezar. Eu vou fazer essa mitzvah, vou fazer a outra mitzvah. Então, para isso, você tomar essa atitude, é necessário
Esforço. Preguiça. Que seja a preguiça, você tem que lutar contra a preguiça, é esforço, né? Tudo que você fazer é ter esforço. E é isso que realmente leva a uma verdadeira gratificação. Uma vez um professor fez um estudo num campus dos Estados Unidos, universitário, com os filhos dos professores, sei lá, tinham crianças lá. Ele colocou algumas crianças dentro de uma sala, e o ponto em comum dessas crianças é que todas gostavam de marshmallow. E aí ele deixou na mesa um marshmallow, né, um marshmallow lá, e falou para as crianças o seguinte: eu vou fechar a porta, deixar vocês aqui sozinhos. Vocês podem fazer o que vocês querem. Se querem comer, pode comer. Mas aquela criança que conseguisse segurar e não comer o marshmallow, quando eu abrir a porta daqui a um tempo, ela vai ganhar 2. E quem não conseguir, não vai ganhar nada. Vai ganhar só o que ela comer. E assim, ele tinha câmeras analisando de fora, ele fechou a porta. E algumas crianças estavam assim, mordendo os dedos, assim, de vontade de comer. Outras não conseguiram se segurar, foram lá, comeram, né? Mas algumas se seguraram. E realmente, no final ele abriu a porta, aquelas que se seguraram, ele deu 2, e os outros não ganharam mais. Só que esse estudo foi só o começo. Ele continuou acompanhando o crescimento dessas crianças e analisando, estudando. Uma coisa muito interessante. Todas aquelas crianças que não conseguiram se segurar, né, de comer, eram crianças que cresceram tímidas. Não tinham um ideal, né? Não perseguiam um ideal e lutavam. Eram crianças tímidas, estavam olhando para indecisas, não sabiam o que quero isso, depois quero aquilo, retraída, né? Na maioria dos casos. E aquelas que se seguraram eram crianças líderes, que conseguiam saber o que elas queriam, elas eram decididas e elas começaram a crescer na vida. Tá? Qual é a conclusão desse estudo? Que justamente aquilo, de novo, reforçando o que nós falamos, quando você se esforça, quando você tem o empenho, isso faz com que você cresce, você se eleve. E quando a pessoa ela cai, ela não se empenha para poder vencer os obstáculos, as dificuldades, ela cai. Ela vai ter consequências, como a Eliane falou, tem consequências depois na vida. E na verdade essa questão é o ponto que a gente está falando, que como fazer quando situações na vida acontecem e que levam você para baixo. Quantas vezes a gente passa por situações que dificuldades. Eu tomei uma resolução de fazer tal coisa e de repente dá tudo errado. Eu quero me esforçar, certo? Você não vê, parece que estão querendo me colocar me prender nesse nível que eu estou e ficar por aí. Ou seja, você vai ficar aí sem sair disso. Você não vai conseguir lidar com o desafio que você tem. São situações na vida que acontecem, seja na sua vida conjugal, seja na educação das crianças, ou no lado profissional, ou no seu desenvolvimento pessoal. Você acaba ficando estacado porque a situação na vida te leva, parece que tudo dá errado,
né? As coisas não vão para frente. E, quer dizer, eu tenho que abrir mão do sonho que eu, por acaso, eu tinha, e dar uma sensação que eu perdi, né? Que a situação é mais forte do que eu. E muitas vezes pode acontecer situações dessas na vida e que faz a pessoa cair. Como a gente vai para frente? Como lidar com essas situações? Que isso, na verdade, seria um dos fatores que levam a pessoa à depressão, né? A tristeza, a depressão, como a gente falou na primeira aula, a pessoa fica sem iniciativa, ela fica sem energia, ela agora não tem ânimo para ficar pensando o que eu posso fazer, como eu posso resolver. Não, a pessoa que está deprimida, ela está para baixo, né? Ela não vai pensar em solução, agora ela não consegue pensar em solução. Ela quer ficar embaixo do lençol e ficar por aí mesmo, não, né? Como lidar com essas coisas? Porque acontece isso na vida. Na verdade, essas situações na vida, quando acontecem situações como essas, na verdade, é uma mensagem de Deus dizendo: cresça, desenvolva-se. Isso não vem amassar a pessoa, não vem fazer a pessoa cair. Ao contrário, isso vem fazer você crescer. Essas situações na vida vêm fazer você crescer. E na verdade, a verdade é que não é a situação de fato que faz a pessoa cair, que realmente é o mais difícil, mas é como você escolhe enxergar e encarar a situação. Aí que vem o problema. Quando você encara essa situação de uma maneira desesperada, desistência, né? Então, realmente, aquilo ficou um desafio intransponível, não dá para passar, né? A situação em si não é tão grave, mas a forma que você encara e você busca enxergar isso, é esse o maior problema. É isso que cria a situação que te coloca preso naquele lugar onde você está. Como é o começo da mudança, é quando você decide enxergar e encarar as coisas de maneira diferente. Quer dizer, aí começa certo? A mudança. Para a pessoa conseguir realmente mudar, modificar, ela tem que começa da forma que a pessoa enxerga a situação. E aqui vem como deveria ser a forma de a gente enxergar as situações. Como transformar uma escuridão em luz. Como da dor eu criar disso um trampolim para me mandar conseguir crescer, subir. Sobre isso tem uma explicação interessante, que o povo de Israel, todos vocês sabem que são chamados 12 tribos, né? São 12 tribos. Sim. E as tribos são chamadas na Torá por 2 nomes. Shevet, né? Yud Beit Shvatim, ou Matot. Matot. Vê onde está o controle do ar para ligar o ar-condicionado. Vê se não está aqui no amudo, talvez. Ok? O que quer dizer Shevet e Matê? As tribos em hebraico é Shevet ou Matê. Tá. Na verdade, é a mesma coisa. Shevet e Matê. Shevet é um galho. É um galho que você acabou de tirar, extrair ele da árvore. Tá? Só qual a diferença do Shevet e um Matê? Sim. Um galho, ele ainda está mole, está flexível, né? Ele acabou de ser tirado, extraído da árvore, ok? Só desculpa que eu não sei se vocês querem ar, é que eu comecei a ficar com cara. Tá bom. Se
precisar desligar, fala. Ah? Tá bem. Tá bom. Ok. Vem pra cá. Tá. Então, qual a diferença de Shevet? Diga isso. Ah? Escolha. Qual a diferença de Shevet e Matê? O Shevet é o galho que acabou de ser extraído da árvore, ou seja, ele está próximo da sua raiz ainda, da sua fonte, né? O Matê é um bastão, é quando esse galho foi jogado, ficou ao tempo, sol batendo, né? E aí, isso, com o tempo ele vai endurecendo, vai secando e endurecendo, ficando duro, tá? Então, seria na verdade, situações na vida. Se você olha o que é Shevet, o que é Matê, são de situações diferentes na vida. Shevet é aquela situação que tudo anda bom, sucesso, você tem, Baruch Hashem, uma vida tranquila, saudável, você está junto com a família representa um apoio para você, né? Isso representa o Shevet. O Matê já é um bastão duro. Significa aquelas dificuldades que você passa, aquelas situações difíceis na vida, né? Quando você está jogado, você não tem um apoio familiar, você tem dificuldades, dores, tá? O que acontece? Ninguém na vida, nenhum ser humano, ele é formado só de Shevet ou só de Matê? Só de situações sucesso ou só de dores e dificuldades? Derrota. Não existe isso. Não é derrota. Dores e dificuldades. Todos nós passamos na nossa vida uma mistura dos dois. Tem situações na vida que são situações agradáveis, que tudo anda bem, tudo dá certo, e você vai caminhando, sem preocupações. E tem situações na vida que são difíceis, são barreiras, você tem que lidar com situações, que seja no emprego, que seja na família, seja entre amigos, né? São situações, de repente, sei lá. Então, a gente vive uma constância dos dois, Matê e Shevet, certo? Só que o que acontece? Aqui, qual é a mensagem do Matê? O Matê é seco, mas ele é duro. Ou seja, as dificuldades fazem com que você se fortaleça, pegue firmeza, né? Fique mais forte. As dificuldades criam na pessoa, depende, óbvio, da forma que a pessoa encara, como a gente falou antes. Se você encara a dificuldade como, o que eu vou fazer, não tenho mais força, e tá tudo errado, e óbvio que você vai cair. Agora, se você sabe como encarar as dificuldades, né, você sabe que isso, na verdade, é uma oportunidade que está sendo dada para você despertar forças interiores que nem você sabia que você tinha. Isso fortalece a pessoa fica mais forte, ela fica mais... Então, esse é o ponto que, já pincelando, dando dessa maneira que a pessoa deve encarar essas situações difíceis da vida. E não existe uma situação que é já pré-determinada, que vai ser assim, mesmo que tudo leva a crer que esse é o caminho, mas não existe já pré-determinado que assim e você não tem o que fazer. Não existe. E para isso eu quero compartilhar com vocês uma história do Talmud, do Elisha ben Abuya. Elisha ben Abuya era
uma parte da vida dele era um grande sábio, santo, tzadik, né? Ele vivia na época do Rabi Akiva, todos conhecem Rabi Akiva. Só que num dado momento da vida, se despertaram questionamentos sobre existenciais, sei lá, e ele acabou abandonando tudo. Ele saiu do caminho, largou tudo, toda a vida espiritual, toda a grandeza, ele era um grande sábio, largou, deixou tudo, se tornou um herege, um kofer. Não só isso, ele se associou aos romanos, na época era depois da destruição do segundo templo, né? E os romanos dominavam. Ele se associou aos inimigos de Israel, e ele sabia justamente onde estava a identidade judaica, e por isso ele sabia aonde mexer para destruir isso. E assim ele se associou aos romanos. Só que o quê? Obviamente todos os alunos que ele tinha deixaram ele, menos um, Rabi Meir. Um dos alunos dele, chamado Rabi Meir, continuou sendo o aluno dele. Ele continuou. E aí até os amigos criticavam ele. Como você pode ficar um aluno dele? Ele é totalmente herege, ele se uniu aos nossos inimigos e etc. Ele falou, na verdade, ele tem um conhecimento muito grande. O problema é que esse conhecimento não tem mais alma, né? Porque ele não tem mais a fé dele. Mas é como que eu vou aproveitar da fruta, eu jogo fora a casca e eu aproveito a fruta. Então, são conhecimentos que talvez que muita gente não tem, e ele pode, de certa maneira, passar a tradição, a gente só separa as cascas e aproveita o fruto. E assim era. Um certo dia, um Shabat, Rabi Meir estava dentro da casa de estudos, estudando com outros, e de repente, o Elisha Ben Abuya, ele veio. Quer dizer, uma coisa ainda sobrou nele, nesse Elisha Ben Abuya, que ele, já que ele cresceu no estudo da Torá, então ele sempre queria saber o que estão falando, o que está acontecendo lá na casa de estudos. E justo aquele Shabat ele veio com seu cavalo, obviamente proibido no Shabat andar de cavalo, mas ele estava no cavalo, e vieram avisar o Rabi Meir, seu professor está aí. Aí ele foi para fora. E o professor Elisha Ben Abuya falou, Rabi Meir, o que vocês estão estudando hoje? Que passou? O que vocês estão estudando? Rabi Meir falou para o Elisha Ben Abuya, nós estudamos um versículo do rei Salomão, que diz, Yarchena Zahav Kazchuchit. É um versículo de Salomão que fala que a Torá tem o valor de um ouro, de um utensílio de ouro e de um vidro. Aí o Elisha Ben Abuya falou, mas qual a interpretação disso? É estranho, não? Como assim? É algo, um ouro, um objeto de ouro, é uma coisa muito valiosa. E um vidro, como você pode comparar algo tão valioso que é a Torá com um vidro? Qual a explicação que vocês deram? Ele falou, a explicação é assim. Ele já está avisando o Rabi Meir, dá um cutucão no mestre para ele voltar. Falou, o rei Shlomo quer dizer para a gente que quando para você adquirir a Torá, é difícil como ouro. Assim como para você adquirir ouro, você tem que trabalhar, se esforçar, se empenhar, e depois de muito trabalho, quem sabe você vai conseguir o ouro. Tá certo? Mas para você perder a Torá, é um instante, é como o vidro, que ele cai, quebra. E aí ele está como mostrando, apontando o dedo para o Elisha Ben Abuya. Rebbe, mestre, você trabalhou e se empenhou na Torá anos e anos e anos e anos. E você adquiriu a Torá como ouro. Mas você perdeu num instante como um vidro. O Elisha Ben Abuya não se impressionou com o que ele falou. Ele falou, não, esse não é a explicação. Eu vou te falar a explicação que nós,
com Rabi Akiva, na época do Rabi Akiva, que falava. E é isso que o Rabi Meir estava esperando, porque ele queria aprender, né? Aí ele falou assim, na verdade, o rei Shlomo está falando sobre aqueles sábios que largaram o caminho, se desviaram do caminho, se afastaram, né? Que eles são como o ouro e o vidro. O que tem em comum entre esses dois materiais? O ouro e o vidro é que se quebra o ouro ou o vidro, é possível você trazer de volta ao profissional que entende, ele pode fazer de novo, juntar tudo e fazer, passar no forno, sei lá, e fazer tudo voltar, certo? Então esse é o ponto em comum, ou seja, que um estudioso que se afastou e que está longe, ele pode retornar, ele pode juntar tudo e voltar, né? Igual o ouro e o vidro, que eles têm em comum, que você pode refazer isso e juntar eles. É isso que Rabi Meir ouviu, ele ficou impressionado, é isso que ele e outros sempre queriam falar para o Elisha ben Abuya. E ele próprio falou, olha, é isso que é a explicação. Então, ele falou, não, então volte. Falou o aluno para o mestre, volte. E o mestre falou, não, porque a minha situação é outra. Eu sou caso perdido, não tenho o que fazer. Ele falou, Rabi Meir falou, mas o que aconteceu? Por que você está falando isso? Como assim, você é caso perdido? Como? Você falou que é como ouro? Não, mas as minhas dificuldades não são iguais a qualquer um. Eu na verdade, não tenho como. Aí, o Rabi Meir cutucou e falou, mas por quê? Por que você fala isso? Aí, Elisha ben Abuya falou assim, uma vez eu estava passando perto do Beit HaMikdash destruído, né, onde era o Kodesh HaKodashim, o lugar mais sagrado do templo. E naquele momento ele ouviu uma voz do céu, que falou o seguinte, Shuvu banim shovevim, voltem filhos perversos, que estão longe, que estão distantes, voltem para mim. Uma voz do céu, é um passuco, isso é um versículo. Mas a voz continuou dizendo, Chutz me'acher, fora o Acher. O Acher era o nome do Elisha ben Abuya. Ele era chamado de Acher. Então, eu ouvi claro que eu não tenho, Deus não quer que eu volte. Deus próprio falou para todos voltarem, mas eu não. Eu não tenho jeito, não tenho o que fazer. Resumindo, em uma frase, é essa situação que realmente eu estou te mostrando como não tem, a minha situação não tem volta. Aí o Rabi Meir falou, não, vamos fazer o seguinte, a gente tem uma segulá, sabe o que é uma segulá? É como se fosse uma simpatia, né? Que você vai para uma criança que está saindo da casa de estudos e pergunta para ela o que ela estudou. E isso normalmente é uma profecia. O que ela fala é uma profecia. E na verdade, nada por acaso, é isso que Mordecai fez na história de Purim, quando Haman fez o terrível decreto de exterminar todos os judeus. O Mordecai foi para uma criança e perguntou, o que você está aprendendo? E ela falou aquele versículo que nós falamos todos os dias na reza, eles fazem ideias, eles tramam ideias, só que isso é anulado. Eles falam, isso não vai se concretizar, porque Hashem está conosco. Isso que a criança respondeu para o Mordecai, e aí o Mordecai sabia que já está tudo certo, né? E como aconteceu realmente em Purim. Então, Rabi Meir falou, vamos lá, e vamos perguntar para uma criança o que ela estudou. Isso é uma profecia. Aí foram para uma criança, uma escola, estava saindo do estudo, e falou, o que você estudou hoje? Ela falou, olha, justo uma coisa interessante, que lá o nosso mestre ensinou, o passuco, o versículo, En Shalom Lareshaim, não tem paz para os perversos. Ou seja, Deus não chama, não quer saber, não quer cumprimentar ou não quer saber dos perversos. O Elisha ben Abuya olha para o aluno e fala, você está vendo? Aquela voz que eu ouvi, ela continua agora. Está falando que os perversos não têm, Deus não quer saber deles. Não tem.
Aí ele falou, o Rabi Meir falou, vamos outra escola, vamos outra casa de estudo, vamos perguntar a outra criança. Foram na segunda e a outra criança falou um outro versículo que fala que vocês não podem se tentar modificar com roupas, com enfeites, porque o pecado já está carimbado e não tem como mudar. Aí o Elisha Barbuia falou assim, você quer ainda perder mais tempo? Você não tá claro ainda para você? O que está acontecendo? Você está vendo que não tem? E aí o Rabi Meir não desistiu, falou, vamos no próximo, vamos na outra escola. E incrivelmente, todas as crianças falavam assuntos dos perversos que eles não têm vez, eles não têm chance, não tem, né? Parece que era um complô lá de cima, né? Que você não pode. Até que foram no último, 13ª escola. E pegaram uma criança lá bem pura, bem meiga, e perguntaram o que você estudou. Falou, Velarashá, Amar Hashem, Amar Elokim, Alechal Esaper Hukai. Para o perverso, Deus diz, o que você tem que falar das minhas leis? Na verdade, essa criança era gaga. Ela gaguejava. E em vez de falar Velarashá, Amar Elokim, ela falou Vele Elisha, Amar Elokim. E para o Elisha, Deus disse, o que você tem que falar das minhas leis? Você não tem que falar das minhas leis. Aí ele falou, você está vendo? Não só que a voz veio e falou que os perversos, a criança acabou falando sem querer o meu nome, que eu não tenho mais o que fazer. E assim, eles se despediram, quer dizer, Elisha realmente continuou seguindo o seu caminho negativo, se juntando aos romanos, e até o final da sua vida ele não voltou em Teshuvá. Nos últimos momentos da vida, Rabi Meir estava lá, o seu aluno. Ele chegou para o Elisha e falou, Chazor Becha, volte. Ele falou, mas por que você está falando? Aí ele trouxe um versículo, Tashev Enosh ad Daká, volte, Enosh, pessoas ad Daká. Daká quer dizer até que a alma está se saindo do corpo. Quer dizer, volte. E nesse momento, ele fechou os olhos e derramou algumas lágrimas, o Elisha ben Abuya, e faleceu. Agora, se ele realmente voltou em Teshuvá ou não, ficou a dúvida, a incógnita. O Rabi Meir falou, me parece que ele morreu com Teshuvá. Certo? Então, de toda essa história, o que a gente vem aprender aqui? Como assim? O que Deus quer? Por que Deus está fechando a porta? Falou, não, você não pode. De todos os lados a voz vem, depois as crianças, a profecia. Como se não bastasse, a última criança fala, você não tem, o nome dele falou. Tá? Então, qual é a visão da Hassidut sobre isso? O que ficou com Elisha ben Abuya realmente é uma incógnita, mas a gente tem que aprender daqui, qual que é o ensinamento daqui. O ensinamento é que quando Hashem vem e fecha a porta, na verdade ele está te insinuando que você tem que arrombar a porta. Deus fechou a porta, você tem que arrombar. Isso é baseado no primeiro Rebbe, no Tânia. Lá o Alter Rebbe fala, quando dos céus não ajudam você, não dão oportunidade de você fazer chuva, certo? Então realmente é muito difícil, mas se você apertar e forçar, você consegue. Não dão a oportunidade de você se arrepender lá de cima, mas se você se esforçar, você consegue. Você consegue quebrar. Então, na verdade, o ponto aqui, a Hassidut ensina que isso que Deus, para que Deus, a pergunta é, por que Deus ele criou tanta dificuldade? Para que ele fechou a porta de todos os lados? Para quê? Na verdade, todo ponto é para fazer a pessoa se despertar, fazer a pessoa buscar força dentro dela, buscar energia, juntar força e ir para frente, arrombar. Quando você não consegue passar normal, você arromba a porta, você passou do nível material para o nível supranatural. Você subiu para o nível espiritual. Você conseguiu subir de nível. O quarto Rebbe de Lubavitch tem o ditado famoso Lechatchila Ariber. Ele fala assim, quando você tem um obstáculo na frente, você tem uma barreira,
Vai por cima. Não tenta lidar, como eu vou passar. Não. Tem uma barreira, já vai por cima, direto. Não faz muito cálculo. Né? Esse é o ponto. Você tem uma barreira, que essa barreira, esse obstáculo, normalmente vai fazer você cair, vai derrubar você. Depende como você encara a situação. Certo? Isso pode derrubar você. Mas, qual que é o ponto? Vai por cima. Vai por cima. Isso, na verdade, serve como um relógio despertador, para que você desperte aquelas forças que você não sabia que você tinha. Quer dizer, essas situações da vida, em vez da pessoa cair na depressão, que normalmente o instinto natural é você cair na depressão, esse é o lado negativo, é o Yetzirará, a má inclinação, quer fazer você cair, quer mostrar que você fracassou, né? Esse, como a gente falou no começo, essa é toda a arma do lado negativo, a força impureza, é fazer você cair, né? Com as dificuldades que você vai ter na vida. E aí você ficou totalmente na mão do lado da impureza. Agora você está pronto a fazer todos os prazeres, cair nas piores coisas, e aí você chega na depressão, você chega numa vida sem sentido, uma vida sem conteúdo, você cai total. Mas na verdade, para que Deus fez isso? Será que essa é a intenção de Deus? Não. Hashem criou essas dificuldades para que a gente cresça. Deus, ele está intencionando o crescimento da pessoa, que você só vai conseguir crescer e se elevar na vida graças à oposição, graças à dificuldade, graças às forças contrárias que te impedem de fazer o que precisa fazer. Isso faz com que eu vou buscar dentro de mim, eu vou buscar forças interiores para poder conseguir passar. Quando tudo vai normal, você não precisa dessas forças. Então você fica como, tá bom, tudo funciona, tudo retilíneo, tá? Então eu vou ficar sempre medíocre, entre aspas, no mesmo nível. Eu não vou crescer. Deus, na verdade, quando Ele sabe que você tem potencial, então Ele vai te dar a dificuldade. Ele sabe exatamente até quanto você pode. Não é como aquela Lehavdil, aquela música que dá o cobertor de acordo com o frio, não é? Tem uma música. Então Hashem verdadeiramente conhece quem é você. Se você está passando por essa dificuldade, é porque Ele sabe que você tem o poder esse potencial você tem. Você tem um potencial tão grande que você pode realmente vivenciar uma dificuldade dessas. Isso é um sinal de cima que você tem poder. Ou seja, você vai deixar de ser dirigido pela vida, mas você vai dirigir a vida. Eu vou ser o dono, eu que vou determinar as coisas. Eu não vou ser uma marionete dirigida e o que a vida aconteceu, eu sou reagente, eu só reajo, eu não tenho o meu próprio ideal, o meu próprio princípio, não. Eu sou dirigido. Quando você realmente sabe aproveitar essas situações, é justamente através disso que você vai crescer, você vai revelar forças. Imagina isso fisicamente. Imagina uma mãe que está com seu filho pequeno e de repente passa um carro e sem querer o carro passa em cima do pé, para em cima do pé da criança. Nesse momento a mãe fica desesperada. Ela pega o carro, ela consegue levantar, empurrar o carro, certo? De repente ela encontra forças, certo? Que normalmente você fala para ela fazer, levanta aqui, ela não consegue. Mas a dificuldade, isso é natural, né? A dificuldade faz com que você desperte e revele forças que você nem sabia que você tinha. E esse é todo o ponto. Na verdade, a gente tem que saber que o que Hashem está trazendo para nós, na verdade, é uma oportunidade de você crescer. Depende de como você vai enxergar, encarar a situação. Se as dificuldades você enxerga como uma dificuldade que Deus está colocando, então não tenho como me libertar. Como Elisha ben Abuia pensou ali, não tem, de todos os lados estão fechando a porta, né? Então realmente a pessoa vai cair, vai chegar nos níveis mais baixos, certo? Mas se a pessoa sabe encarar a situação, ela vai crescer. Nosso patriarca Yaakov,
conta-se que quando ele passou por várias situações difíceis. Primeiro, o irmão queria matar ele. Ele pegou as bênçãos do irmão, e o irmão Esav queria matar ele. Até que ele foi para o sogro, pensou que ia se dar bem no sogro, e aí, o sogro? O sogro era um pilantra, e ele tentava enganar ele, tudo que ele fazia, ele trabalhou duro, trabalhou de noite, de dia, ele não descansava de verdade, ele trabalhava, se dedicava, e o sogro sempre tentando enganar, mudando os acordos. Se era assim, o Yaakov ganhava, então ele mudava para assim, aí o Yaakov começava a ganhar também, aí ele mudava de novo, e etc. E todas as situações que ele passou, terríveis, anos terríveis, na casa do pilantra, do sogro. Ele casou, teve filhos, e de repente começou a sair, e embora o Lavan veio atrás dele querendo matar ele. E depois que a Lavan queria matar ele, Deus veio no sonho, falou, fica tranquilo aí, não faz nada. Aí veio o Esav estava vindo para lutar contra Yaakov. E ele teve que enfrentar essa situação, ele teve que se rebaixar, dar presentes, etc. Aí, como se não bastasse, ele chega em Shechem, a filha dele, Dina, Deus nos livre, violentada, e os filhos pegam, sem o consentimento do pai, a espada, 2 filhos, e mataram toda a cidade, e todos os outros reis vieram contra o Yaakov. O que ele passou? E depois de um tempo, falece a esposa mais amada dele, que ele tinha, que era Rachel, falece. Tanto sofrimento, ele chega finalmente na terra de Canaã. Vayeshev Yaakov Beret Canaan, e se sentou Yaakov na terra de Canaã. Nossos sábios falam que Yaakov pediu para se sentar com tranquilidade. Ele falou, chega. E aí, Deus fala, não basta que os justos têm garantido o mundo vindouro, você quer se sentar com tranquilidade aqui? Aí veio toda a história de Yosef. Aí veio que o filho dele, Yosef, o filho querido dele, foi vendido, e aí começou um luto pelos irmãos, e começou um luto de 22 anos. E aí, quer dizer, o que acontece aqui? Mas no final, nos 17 últimos anos de vida que ele estava com Yosef, aí sim ele viveu tranquilo. Quer dizer, se é para viver com tranquilidade, por que Deus já não deu tranquilidade desde o começo? Né? Por que ele teve que passar todo esse sofrimento? Então, na verdade, Hashem está mostrando que o Yaakov ainda tem um potencial muito grande que talvez não foi revelado ainda. Ou seja, Yaakov era uma pessoa que tem um poder muito grande, um potencial que ele conseguiu passar por tudo que ele passou. Só que tinha mais alguma coisa que ele conseguiria revelar da sua alma. Na verdade, faltava ainda alguma coisa. O fato de não ter aquela irmandade entre seus familiares, isso ainda tinha que corrigir, e o Yaakov tinha que passar por isso, mas era para que ele conseguisse resolver isso. Na verdade, isso tudo veio como uma forma de ele revelar um potencial, um poder que até agora ele não tinha revelado. E se você ainda tem o que fazer, Deus está te criando situações para que você revele mais esse potencial, você olhe mais para o que você é dentro de você e você cresça mais. E isso que foi o que aconteceu com Yaakov. E finalmente, para terminar nossa aula, teve uma vez o Rabbi Yoshua ben Hanania, um grande sábio, que ele foi discutir filosoficamente com os gregos. Os gregos queriam discutir sobre né? Sabido que os gregos eram grandes intelectuais, né? E na verdade, a filosofia grega, ela, que é mais ou menos a filosofia do mundo inteiro, não é igual ao judaísmo. Ok, em que sentido? Que o bem e o mal têm uma força igual. São os dois. Não é? Na verdade, são 2 poderes diferentes, que não tem nada a ver um com o outro. Tá certo? No judaísmo, o bem e o mal vêm com o mesmo propósito. Qual? Na verdade, encontrar a essência o mal, no fundo, na verdade, é um bem oculto, que talvez você passa por uma situação para depois revelar esse bem.
Ou seja, o mal está ligado com o bem também. Já os gregos não viam assim. Falam, não, mal é mal, bom é bom, se não é? Por que vocês são tão otimistas? Então, o que foi a discussão? Eles vieram e trouxeram 2 ovos e falaram, um foi de uma galinha negra, preta, e outro de branca. Qual que é? Você sabe dizer? Aí, parece que o Rabi Yehoshua ben Hanania já estava preparado, assim, ele tirou 2 queijos de cabra, e trouxe e falou, olha, esse aqui, uma de cabra negra, outra de cabra branca, e qual a diferença? Na verdade, é uma coisa totalmente inentendível. Que discussão é essa? Na verdade, dentro dessa discussão se ocultavam argumentações de ideias profundas, né, que representava o ponto de vista grego e o ponto de vista judaico. O que eles queriam dizer? Então tem um comentarista da Gemara que explica, fala que o ovo, para ele se formar, demora 3 semanas. O que é o ovo de uma galinha negra, o ovo de uma galinha branca? São 3 semanas de aperto, de dificuldades, e 3 semanas de perdão, de alegria. O que significa isso? Na verdade, sabe, no calendário judaico tem as 3 semanas, que são as 3 semanas de Tisha B'Av, 9 de Av, 17 de Tammuz, 9 de Av, são 3 semanas de sofrimento, né? E 3 semanas brancas seria como de Rosh Hashanah até Rosh Hashanah Rabbah, dia 21 do mês de Tishrei, que é o último dia que Deus, antes de Simchat Torah, né, que Deus perdoa tudo. Então eles queriam dizer, aqui você está vendo que são 2 forças, um combate o outro. Isso que eles queriam mostrar aqui. O que é? Vocês estão tão otimistas? Tem o bem, mas tem o mal igual. O mal também é tão forte quanto, né? E aí ele trouxe 2 queijos de cabra, na verdade o que tem a ver com o cordeiro, e é sabido que no Yom Kippur era ofertado 2 cordeiros. Um cordeiro era mandado para o Azazel, que ele era derrubado num precipício, ele caía, se quebrava, e o outro era ofertado como oferenda dentro do templo. Na verdade, o que representa essa oferenda dentro do templo é tudo aquilo que está indo bem, está indo perfeito. E aquilo que era jogado para perdoar o povo de Israel representa as coisas negativas. Só que os 2 tinham que ser exatamente na mesma altura, no mesmo peso, tinha que ser iguais, certo? Tinha que ser exatos iguais, para mostrar que na visão judaica o bem e o mal, na verdade, fazem parte, são caminhos que levam no mesmo objetivo. Qual objetivo é mostrar o lado positivo da vida. De vez em quando isso vem de uma maneira fácil, aberta e revelada, mas aí você não revela nada, você não cresce, você fica no mesmo nível. De vez em quando, para você chegar no lado bom, para você chegar o caminho, talvez é um caminho tortuoso, é um caminho de dor, é um caminho de dificuldade, mas o objetivo é o mesmo, chegar no bem maior. Tá certo? Mas os 2 estão juntos. Isso que o Rabi Yehoshua ben Hanania quis mostrar, a diferença da visão judaica, da cultura judaica, para a visão grega, a cultura grega. Então esse é o ponto, que a gente realmente saiba como encarar essas situações da vida e não cair na depressão, Deus nos livre, saber que o trabalho, o empenho, isso que faz, todo a graça na vida, é isso que faz com que você cresça, com que você revele forças e potenciais que você realmente nem sabia que talvez você tinha. E essa é a forma de encarar, e óbvio que isso é uma maneira de a gente não cair nas depressões e ficar realmente uma vida boa, como tem que ser, e até a revelação de Mashiach já.